quando Ruth aprendeu a esperar pelo Deus que nunca esquece, baseada no livro de Ruth. A noite se derramava sobre Belém como um véu pesado, havia fome na terra, e as luzes que antes brilhavam nas janelas das casas iam apagando uma a uma. Noemi olhava para fora, com as mãos trêmulas sobre o peito. Era como se a esperança tivesse fugido das ruas, deixando para trás apenas o eco das memórias de dias melhores. Seu marido, Elimeleque, caminhava de um lado para o outro, preocupado. A fome era cruel. As plantações morriam, os animais enfraqueciam e a cidade sagrada parecia ter esquecido os cânticos de louvor. Tomaram, então, uma decisão difícil. Partir. Belém, a casa do pão, estava vazia. Talvez, em um lugar distante, houvesse alimento. Talvez a vida recomeçasse. E assim, Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos seguiram para Moabe, uma terra estrangeira, de cultura distante e deuses estranhos. Os primeiros meses foram de adaptação, mas por algum tempo as coisas pareciam melhorar. Os filhos de Noemi cresceram, casaram-se com 2 jovens moabitas, Orfa e Ruth. A casa, embora simples, era cheia de risadas. Noemi, que no início se sentia deslocada, passou a receber amor verdadeiro das noras, que a tratavam com carinho e honra. Mas a felicidade encontrou um fim abrupto. Primeiro, Elimeleque adoeceu. Noemi fez de tudo para salvá-lo, mas a morte o levou cedo demais. O luto mal tinha terminado quando seus 2 filhos adoeceram também. Em poucos anos, Noemi perdeu tudo: marido e filhos. A casa que antes era cheia de vida tornou-se silenciosa, como se cada parede tivesse aprendido a lamentar. Ruth e Orfa permaneceram ao lado dela, mas a dor era profunda demais. Noemi passou noites inteiras sentada no chão, perguntando-se se Deus ainda a via, se ele ainda a amava, se havia algo além daquela sombra que parecia persegui-la. Um dia ela ouviu rumores. O Senhor visitou Belém, a pão, outra vez. E então, tomada por uma força que não sabia de onde vinha, Noemi decidiu voltar para casa. Não tinha nada em Moabe. Na verdade, sentia que não tinha nada em lugar algum. Ao iniciar sua viagem de volta, chamou as noras e disse: "Minhas filhas, voltem para suas famílias. Vocês ainda podem recomeçar, mas eu nada tenho a oferecer." Orfa, após chorar muito, decidiu ficar. Mas Ruth, olhando para Noemi com os olhos cheios de amor e coragem, pronunciou as palavras que marcariam a história para sempre: "Não me peças para te deixar. Onde fores, irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus." Naquela estrada poeirenta, entre lágrimas e dor, nasceu uma aliança eterna. Ruth decidiu caminhar para um futuro incerto, guiada por um Deus que ainda estava conhecendo menos, mas que aprenderia a amar profundamente. Chegando a Belém, Noemi percebeu que a cidade mudara. Pessoas sussurravam nas esquinas, surpresas ao vê-la. Ela
amargurada, disse: Não me chamem Noemi agradável. Chamem-me Mara amarga, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Mas Rute assegurou firme. Havia algo diferente naquela jovem. Uma coragem silenciosa, uma fé que ainda dava seus primeiros passos, mas já brilhava com força. Para sustentar as duas, Rute decidiu trabalhar. Na época da colheita, pobres estrangeiros podiam catar espigas que caíam durante o corte. Era um trabalho exaustivo, mas digno. E foi assim que ela entrou no campo de um homem chamado Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz era respeitado, justo, temente a Deus. Ao vê-la trabalhando sob o sol escaldante, perguntou quem era, e ao saber que ela era moabita que havia deixado tudo para acompanhar Noemi, seu coração se enterneceu. Que o Senhor recompense o seu trabalho, disse Boaz, e que você encontre abrigo sob as asas do Deus de Israel. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Rute. Ninguém nunca havia falado dela assim. Ninguém nunca havia visto tanto valor em seu sacrifício. Boaz ordenou que os trabalhadores deixassem cair algumas espigas a mais no caminho dela. Cuidou para que não fosse importunada. Deu-lhe alimento e proteção. Quando Rute voltou para casa com uma quantidade surpreendente de cevada, Noemi percebeu algo que Rute ainda não sabia. Boaz era um remidor, alguém que podia resgatar sua família da miséria e lhes devolver dignidade. No coração de Noemi acendeu-se uma chama de esperança que ela achava ter sido apagada para sempre. Os dias passaram. A colheita continuou. O coração de Rute, porém, ia sendo silenciosamente transformado. Ela via em Boaz bondade, sabedoria, respeito, via nele o caráter de um homem moldado por Deus. Mas ainda assim, não sabia o que o futuro lhe reservava. Foi então que Noemi elaborou um plano baseado nos costumes da época. Rute pediria que Boaz assumisse sua responsabilidade como remidor. Não era um pedido comum, mas honroso, justo e cheio de significado espiritual. Rute, humilde e corajosa, seguiu as orientações. Naquela noite, Boaz ficou profundamente tocado. Mulher virtuosa, você poderia ter corrido atrás de outros homens, mas escolheu fazer o que é certo. Farei tudo que me pedes, mas antes preciso resolver algo conforme a lei. A espera foi angustiante. Rute voltou para casa com o coração cheio de incertezas, e Noemi, embora experiente, sabia que certos momentos da vida só podiam ser entregues nas mãos de Deus. Boaz reuniu os anciãos da cidade. Havia outro parente que, pela ordem da lei, deveria assumir o papel de remidor primeiro, mas este desistiu, sem saber que naquele momento estava abrindo caminho para um plano muito maior. Então Boaz declarou: diante de todos, eu tomo Rute por esposa. Um novo capítulo começava. E quando Rute e Boaz se casaram, o coração de Noemi, que antes era amargura pura, voltou a pulsar de alegria. O tempo de pranto
finalmente dera lugar ao tempo de cantar. Anos depois, nasceu um menino, Obed. Quando colocaram o bebê nos braços de Noemi, as mulheres ao redor disseram: Bendito seja o Senhor, que não deixou faltar hoje um remidor para a sua família. E Noemi, que antes se considerava vazia, sentiu a vida transbordar novamente. O bebê cresceu. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, e de sua linhagem nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Tudo começou com uma estrangeira que escolheu a fé, com uma mulher que decidiu amar, mesmo sem ver o caminho, com alguém que acreditou que Deus ainda escrevia histórias mesmo quando tudo parecia perdido. Mensagem final de sabedoria: às vezes Deus nos leva por caminhos que não entendemos. Às vezes Ele nos chama a permanecer quando tudo em nós quer desistir. Às vezes Ele nos pede para acreditar quando nada parece fazer sentido. Mas sempre, sempre, Ele está trabalhando no invisível. A história de Ruth nos lembra que fidelidade nos pequenos passos cria futuros que não podemos imaginar, que aquilo que hoje parece perda, amanhã pode ser o começo de um milagre. E que Deus nunca esquece daqueles que escolhem confiar nele. O Senhor recompense o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth 2:12.